Audiobook Psicocibernética, capítulo 11. A libertação da verdadeira personalidade. Personalidade, essa coisa magnética e misteriosa tão fácil de reconhecer, mais difícil de definir, não é adquirida de fora para dentro, mas libertada de dentro para fora. Denominamos personalidade a evidência externa daquele eu criativo, único e individual, feito à imagem de Deus, aquela centelha de divindade dentro de nós, ou o que podemos chamar de expressão livre e plena do nosso eu real. Atrativo, magnético, ele impacta e influencia de maneira poderosa outras pessoas. Somos invadidos pela sensação de que estamos em contato com algo real e básico, e isso nos afeta. Por outro lado, um eu falso é universalmente malquisto e detestado. Porque todos amam um bebê? Certamente não pelo que o bebê consegue fazer ou pelo que sabe, o que tem, mas apenas pelo que ele é. Todo bebê tem um atrativo na personalidade sem superficialidade, dissimulação e hipocrisia. Em sua linguagem própria, que consiste apenas em chorar ou balbuciar, expressa verdadeiros sentimentos, diz o que quer dizer, não há dolo. O bebê é emocionalmente honesto. Exemplifica ao enésimo grau o ditado psicológico, seja você mesmo. Não tem escrúpulos em se expressar, nem mesmo a menor inibição. Todos temos uma personalidade trancada dentro de nós. Todo ser humano tem esse algo misterioso que chamamos de personalidade. Quando dizemos que uma pessoa tem uma boa personalidade, queremos dizer que ela libertou o potencial criativo dentro de si e é capaz de expressar seu eu real. Personalidade fraca e personalidade inibida significam a mesma coisa. A pessoa com uma personalidade fraca não expressa o eu criativo interior, ela o prendeu, algemou, trancou e jogou a chave fora. A palavra inibir significa parar, evitar, proibir, restringir. A personalidade inibida impôs uma restrição à expressão do eu real. Seja qual for a razão, teme se expressar, teme ser ela mesma e seu verdadeiro eu está trancado em uma prisão interior. Os sintomas de inibição são muitos: acanhamento, timidez, hostilidade, culpa exacerbada, insônia, nervosismo, irritabilidade, incapacidade de se relacionar com os outros. A frustração é a característica de quase todas as áreas de atuação da personalidade inibida. Ela implica a incapacidade da pessoa de ser ela mesma e de se expressar de forma adequada. Provavelmente o indivíduo irá atropelar tudo o que faz. Feedback negativo em excesso é a chave para a inibição. A ciência da cibernética nos dá uma nova visão da personalidade inibida e nos mostra o caminho para a desinibição, a liberdade, a liberação de nossos espíritos de prisões autoimpostas. O feedback negativo em um servomecanismo equivalente à desaprovação diz: você está equivocado, está no caminho errado, precisa tomar medidas corretivas para voltar ao rumo certo. O objetivo do feedback negativo, no entanto, é modificar a resposta e mudar o curso para que se siga em frente, não parar totalmente a ação. Se o feedback negativo estiver funcionando corretamente, um míssil ou um torpedo reagem à desaprovação apenas o bastante para corrigir o curso e continuar avançando em direção ao alvo. Esse curso será, como já explicamos antes, uma série de zigue-zagues. Porém, se for sensível demais ao feedback negativo, o servomecanismo executa uma correção exacerbada. Em vez de progredir em direção ao alvo, faz zigue-zagues exagerados ou interrompe por completo o processo. Nosso próprio servomecanismo integrado funciona da mesma maneira. Precisamos do feedback negativo para agir com propósito e para sermos dirigidos a um objetivo. Feedback negativo em excesso se assemelha à inibição.
O feedback negativo, na verdade, nos diz: pare o que você está fazendo ou a maneira como está fazendo e faça outra coisa, com o intuito de modificar a resposta ou alterar o grau de avanço da ação, não parar de agir. Não diz pare, ponto final, mas sim o que você está fazendo é errado. Nunca diz é errado fazer qualquer coisa. No entanto, quando o feedback negativo é exagerado ou nosso próprio mecanismo é sensível demais a ele, o resultado não implica a modificação, mas a inibição total de respostas. Inibição e feedback negativo exacerbado significam a mesma coisa. Quando reagimos dessa forma a comentários ou críticas negativas, é provável que concluamos que não apenas nosso curso atual está um pouco fora dos trilhos ou errado, mas que é errado até mesmo querermos seguir em frente. Por exemplo, quase sempre um caçador escolhe como ponto de referência uma árvore muito alta que seja vista bem de longe para lhe servir de orientação no caminho de volta. Vez ou outra, talvez até perca a árvore de vista, mas assim que volta a vislumbrar, verifica o curso e, se perceber que se afastou, reconhece que seguiu o caminho errado. Em nova correção, caminha diretamente em direção à árvore, mas não conclui que andar é errado. No entanto, muitos de nós chegamos a uma conclusão tola. Quando percebemos que nossa forma de expressão não está no rumo certo, desvia-se do objetivo ou está errada. Concluímos que a autoexpressão em si está equivocada ou que o sucesso para nós, alcançar a nossa árvore particular, está errado. Lembre que o feedback negativo expressivo tem o efeito de intervir ou interromper completamente a reação apropriada. Gagueira como sintoma de inibição. A gagueira ilustra muito bem como o feedback negativo exagerado provoca inibição e intervém na reação adequada. Embora a maioria de nós não perceba de forma consciente, quando falamos, recebemos dados de feedback negativo por meio de ouvir e monitorar nossa própria voz. Essa é a razão por que surdos quase nunca falam bem, pois não ouvem o som da própria voz. Se está gritando, falando muito alto ou murmurando de forma inteligível. Essa é também a razão pela qual as pessoas nascidas surdas só aprendem a falar com um acompanhamento especial. Se você canta, talvez já tenha ficado surpreso ao perceber que não conseguia cantar no tom ou em harmonia com os outros quando, resfriado, sofreu uma surdez temporária. Assim, o feedback negativo em si não é um impedimento para a fala. Pelo contrário, ele nos permite falar e de forma correta. Os fonoaudiólogos aconselham que gravemos nossas vozes e as ouçamos como um método para melhorar o tom, a enunciação e outras coisas mais. Ao fazermos isso, temos consciência de erros na fala, coisa que não havíamos notado antes. Ciente dos erros, podemos corrigi-los. Porém, para que o feedback negativo seja eficaz como um elemento de ajuda para que falemos melhor, ele deve 1. Ser meio que automático ou subconsciente, 2. Ocorrer espontaneamente ou enquanto falamos e 3. A reação a ele não deve ser tão sensível ao ponto de resultar em inibição. Se em vez de reagirmos de modo espontâneo, formos conscientemente super críticos com a nossa fala ou muito cautelosos ao tentarmos antecipar e evitar erros, é provável que aflore a gagueira. Caso o feedback exacerbado do gago possa ser atenuado ou mesmo espontâneo em vez de antecipado, a melhora na fala será imediata. A autocrítica consciente tem efeitos mais graves. Escrevendo na revista científica britânica Nature, o Dr. E. Colin Cherry declarou acreditar que a gagueira era causada por monitoramento excessivo. Para testar sua teoria, equipou 25 pessoas com problemas severos de gagueira com fones de ouvido em um volume de som que abafava suas próprias vozes.
Quando nessas condições solicitaram-lhes a leitura de um texto em voz alta, a ausência da autocrítica provocou uma melhora notável. Em outro grupo com gagueira severa, utilizaram a técnica de shadow talk, a leitura de um texto acompanhada de sua versão em áudio, uma tentativa de falar junto com alguém lendo um texto. Após uma breve prática, os gagos aprenderam a fazer o procedimento com facilidade e a maioria conseguiu falar de forma normal e correta, evitando a crítica antecipada. O método os forçou a falar espontaneamente ou a sincronizar a fala e a correção. Praticar mais shadow talk permitiu-lhes aprender a falar corretamente. Eliminando-se o feedback negativo exagerado ou a autocrítica, a inibição desapareceu e o desempenho melhorou. Quando não havia tempo para preocupação ou muita cautela antecipada, a fala melhorava de imediato. Isso nos dá uma pista valiosa de como é possível desinibir ou libertar uma personalidade bloqueada e aprimorar o desempenho de alguém em outras áreas. Cuidado excessivo leva à inibição e ansiedade. Você já tentou enfiar linha em uma agulha? Se sim e se não tem experiência nisso, deve ter notado que conseguia segurar a linha com firmeza até que a aproximasse do buraco da agulha. Cada vez que tentava passar o fio pela pequena abertura, sua mão tremia inexplicavelmente e errava o alvo. A tentativa de despejar um líquido no gargalo pequeno de uma garrafa quase sempre resulta no mesmo tipo de comportamento. Você consegue manter a mão firme até tentar cumprir seu propósito. Então, por alguma razão estranha, começa a tremer. Nos círculos médicos chamamos isso de tremor de intenção, que ocorre, como dito, em pessoas comuns quando se esforçam demais ou assumem uma postura muito cuidadosa para não cometer um erro na realização de algum propósito. Em certas condições patológicas, como lesões em determinadas áreas do cérebro, esse tremor de intenção pode se tornar muito acentuado. Por exemplo, um paciente pode manter a mão firme enquanto não estiver estático, mas deixe-o tentar inserir a chave na fechadura da porta e sua mão talvez zigue-zagueie por 15 ou 20 centímetros. Ele consegue manter uma caneta firme até tentar assinar seu nome. Caso se constranja por isso e fique ainda mais cuidadoso para não cometer um erro na presença de estranhos, talvez nem mesmo consiga escrever. Essas pessoas podem ser ajudadas e muitas vezes de maneira notável com treinamento em técnicas de relaxamento, nas quais aprendem a relaxar, evitar esforços excessivos e não serem excessivamente cautelosas na tentativa de evitar erros ou fracassos. Cautela excessiva ou muita ansiedade para não cometer um erro é uma forma de feedback negativo exagerado. A exemplo do caso dos gagos que tentam antecipar possíveis erros e tomam muito cuidado para não os cometer, o resultado é inibição e comprometimento do desempenho. Cautela excessiva e ansiedade são parentes próximos, pois ambos têm a ver com preocupar-se demais com um possível fracasso ou com fazer a coisa errada e despender muito esforço consciente para fazer o certo. Não gosto dessas pessoas frias, precisas, perfeitas que para não falar mal nunca falam e para não errar nunca fazem nada, disse Harry Ward Beecher. O valor da indiferença. Quais são os alunos que ficam abalados quando vão fazer uma apresentação escolar? Perguntou William James. Aqueles que pensam na possibilidade de fracasso e sentem a grande importância do ato. Quais os que se saem bem? Em geral, os mais indiferentes. Suas ideias fluem espontaneamente. Por que ouvimos com tanta frequência que a vida social na Nova Inglaterra é menos rica e expressiva ou mais exaustiva do que em algumas outras partes do mundo?
Ao que se deve esse fato? Se é que se deve a não ser a consciência hiperativa das pessoas que temem dizer alguma coisa muito banal e óbvia, insincera, indigna ou inadequada para a ocasião? Como a conversa conseguirá fluir por um mar de responsabilidades e inibições como esse? Entretanto, a conversa floresce e a sociedade é revigorante e não há nem monotonia por um lado, nem exaustão de esforço por outro. Onde quer que as pessoas esqueçam seus escrúpulos, tirem os freios dos corações e deixem suas línguas livres, tão automática e irresponsavelmente como queiram. Discute-se muito hoje nos círculos pedagógicos o dever do professor de se preparar com antecedência para cada aula. Até certo ponto isso é útil. Faço minhas as palavras de William James, um professor admirável, como conselho à maioria dos docentes. Prepare-se também no tema de modo que sempre esteja pronto. Então, na sala de aula, confie em sua espontaneidade e ignore todas as cautelas. Meu conselho aos alunos, sobretudo às alunas, seria semelhante. Assim como as correntes de uma bicicleta podem estar muito apertadas, cautela e consciência podem enfrentar tanta tensão que impossibilitam o funcionamento da mente. Tomemos, por exemplo, períodos em que há muitos dias sucessivos de exames escolares. Um pouco de nervosismo em um exame vale muitos quilos de ansiedade nos estudos que o antecederam. Se quiser realmente se sair muito bem em um exame, esqueça o livro no dia anterior e pense: não vou perder mais um minuto com essa coisa miserável e não me importo nem um pouco se vou bem ou não. Pense isso com sinceridade. Sinta as palavras e saia para se divertir ou vá para a cama e durma. E tenho certeza de que os resultados no dia seguinte vão encorajá-lo a recorrer sempre a esse método. A autoconsciência é, na verdade, a consciência dos outros. Vê-se com clareza a relação de causa e efeito entre o feedback negativo exagerado e o que chamamos de autoconsciência. Em qualquer tipo de relacionamento social, recebemos o tempo todo dados de feedback negativo de outras pessoas. Um sorriso, uma careta, uma centena de diferentes indícios sutis de aprovação ou desaprovação, interesse ou desinteresse, tudo isso continuamente nos indica como estamos indo, se estamos sendo entendidos, acertando ou errando. Em qualquer tipo de situação social, há uma constante interação entre quem fala e quem ouve, entre ator e observador. Sem essa comunicação constante, as relações humanas e as atividades sociais seriam impossíveis, ou então maçantes, monótonas, não inspiradoras e mortas, sem fagulhas. Bons atores e oradores sentem essa comunicação com o público, o que os ajuda a ter uma melhor performance. Pessoas com boas personalidades, em geral populares e magnéticas em situações sociais, sentem esses indícios e respondem automática e espontaneamente ao outro de maneira criativa. Usam a comunicação das outras pessoas como feedback negativo, o que lhes garante melhor desempenho social. Se alguém não consegue reagir a essa comunicação, é do tipo peixe morto, uma personalidade reservada que não interage socialmente. E então se transforma em um fracasso social, o tipo que não interessa a ninguém. No entanto, visando a eficácia, esse feedback negativo deve ser criativo, ou seja, mais ou menos subconsciente, automático e espontâneo, em vez de conscientemente planejado ou pensado. O que os outros pensam cria inibição. Quando você fica muito conscientemente preocupado com o que os outros pensam, ou se torna cuidadoso demais para tentar de modo consciente agradar as outras pessoas, ou ainda é muito sensível à desaprovação alheia real ou imaginária, é porque tem um exacerbado feedback negativo, inibição e desempenho inepto. Sempre que monitora constantemente e conscientemente cada ato, palavra ou maneirismo, torna-se inibido e inseguro. Assume uma postura de cautela para causar uma boa impressão.
E, ao fazê-lo, sufoca, restringe e inibe seu eu criativo e acaba, ao contrário, causando uma impressão desagradável. Para que os outros tenham uma impressão positiva de você, nunca tente agir conscientemente ou deixar de agir visando a tal propósito. Nunca se pergunte o que outra pessoa está pensando de você, como ela o julga. Como um vendedor curou o constrangimento. James T. Mangan, célebre vendedor, conferencista e autor de best-sellers, disse que, quando saiu da sua cidade, sentia-se dolorosamente constrangido, em especial ao comer no salão de jantar de um hotel chique. Enquanto caminhava pelo local, sentia que todos os olhos estavam sobre ele, julgando-o, criticando-o, deixando-o consciente de cada um de seus movimentos, gestos e ações. Como andava, como se sentava, como se comportava à mesa e como se alimentava. E todas essas ações pareciam mecânicas e desajeitadas. Por que se sentia tão pouco à vontade? Sabia que tinha boas maneiras à mesa e conhecia etiqueta social o bastante para sobreviver. Por que nunca se sentia constrangido e desconfortável ao comer na cozinha na companhia da família? Concluiu que, quando estava comendo em casa, não pensava ou se preocupava em imaginar de que maneira agia. Não precisava ser cauteloso nem autocrítico. Não se preocupava em produzir um efeito. Sentia-se comportado, relaxado e fazia tudo certo. Mangan superou esse constrangimento recorrendo à lembrança de seus pensamentos e ações quando estava comendo em casa. Assim, logo que entrava em um salão de jantar muito chique, imaginava ou fingia que ia comer com os pais e agia da mesma maneira. Isso lhe permitia superar seu medo e constrangimento ao estar com figurões ou em qualquer outra situação social. Em seu livro The Snack of Selling Yourself, o dom de vender a si mesmo, Mangan aconselhou os vendedores a usar a frase: "Vou para casa jantar com minha mãe e meu pai. Já passei por isso 1000 vezes. Nada de novo pode acontecer aqui." Em todos os tipos de situações novas e diferentes. Essa atitude de ser imune às pessoas e às situações novas, esse ignorar completo do desconhecido ou do inesperado, tem nome: equilíbrio. Portanto, equilíbrio é desvear deliberadamente de todos os medos decorrentes de circunstâncias novas e incontroláveis. Mangan foi capaz de usar a lembrança da naturalidade que sentia comendo na cozinha com os pais como elemento de ajuda em qualquer outra coisa que quisesse fazer de uma maneira mais descontraída, até mesmo em atividades que supostamente não eram relacionadas a isso. É uma coisa lógica usar uma lembrança de comer na companhia dos pais para ter equilíbrio ao comer em qualquer lugar. Mas usar a mesma lembrança de comer para desencadear emoções positivas ao vender, falar em público, praticar esportes ou fazer outras atividades pode parecer uma forçada de barra. Com a psicocibernética, qualquer lembrança positiva de equilíbrio servirá em qualquer outra situação, não importa o quão diferente. Seja mais inibido. O Dr. Albert Edward Wigan, psicólogo, conferencista e autor de vários livros sobre a mente, disse que, em sua infância, era tão dolorosamente inibido que achava quase impossível falar em sala de aula. Evitava as outras pessoas e não conseguia conversar sem abaixar a cabeça. Travava uma batalha constante e inútil contra sua inibição e na tentativa de superá-la. Então, um dia teve uma nova ideia. Seu problema não era a inibição excessiva, mas a consciência excessiva dos outros. Terrivelmente sensível ao que poderiam pensar de tudo o que dizia ou fazia, vivia bloqueado, não conseguia pensar com clareza em algo para dizer. Entretanto, não se sentia assim quando estava sozinho, pelo contrário, ficava calmo e relaxado, à vontade, equilibrado e conseguia ter muitas ideias e pensar em coisas interessantes.
Tudo isso apenas se mantendo à vontade consigo mesmo. Parou então de lutar e de tentar vencer a inibição. Em vez disso, concentrou-se em desenvolver mais a autoconsciência, sentindo, agindo, comportando-se, pensando da mesma forma que fazia a sós, sem se importar com o que as outras pessoas talvez sentissem ou com o julgamento delas. Ignorar a opinião alheia não o tornou cruel, arrogante ou insensível aos outros. Não há perigo de erradicar totalmente o feedback negativo, não importa o quanto se tente. Mas esse esforço na direção oposta atenuou o mecanismo de feedback exageradamente sensível de Wigan, que passou a se relacionar melhor com as pessoas e a ganhar a vida aconselhando-as e fazendo palestras para grandes grupos sem qualquer inibição. Essa consciência que faz de todos nós covardes. A citação de Shakespeare ecoa por muitos psiquiatras modernos e religiosos esclarecidos. A consciência é um mecanismo de feedback negativo aprendido que tem a ver com moral e ética. Se os dados aprendidos e armazenados estiverem corretos, quanto ao que é certo ou errado e não forem excessivamente sensíveis, mas realistas, o resultado é, assim como em qualquer outra situação de busca de objetivos, sermos aliviados do fardo de ter que decidir o tempo todo sobre o que é certo e errado. A consciência nos guia pelo bom caminho até o objetivo do comportamento correto, apropriado e realista no que diz respeito à ética e à moral. Ela funciona automática e subconscientemente, assim como qualquer outro sistema de feedback. Dr. Harry Emerson Fosdick. Sua consciência pode enganá-lo. A consciência pode estar equivocada, na medida em que depende de crenças básicas sobre o certo e errado. Se elas são verdadeiras, realistas e sensatas, a consciência se torna uma aliada valiosa ao lidarmos com o mundo real e navegarmos no mar da ética. Ela atua como uma bússola que nos mantém distantes de problemas, assim como a bússola de um marinheiro o mantém distante dos recifes. Mas se nossas crenças básicas são erradas, falsas, irreais ou insensatas, acabam desviando nossa bússola do norte verdadeiro, assim como pedaços de metal magnético podem perturbar a bússola do marinheiro e guiá-lo para problemas. A consciência significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, se fomos criados para acreditar que é pecado usar botões nas roupas, nossa consciência nos incomodará quando isso acontecer. Se fomos criados para acreditar que cortar a cabeça de outro ser humano e pendurá-la na parede é certo, apropriado, um sinal de masculinidade, então nos sentiremos culpados, indignos e desmerecedores se não o fizermos. A missão da consciência é a felicidade. O propósito da consciência é ajudar-nos a ser felizes e produtivos, não o contrário. Mas se devemos deixar que a nossa consciência nos guie, ela deve se basear na verdade, apontar para o verdadeiro norte. Caso contrário, obedecermos indiscriminadamente à consciência só nos trará problemas e, de quebra, nos sentiremos infelizes e improdutivos. A autoexpressão não é uma questão moral. Muitos danos decorrem de assumirmos uma posição moral em assuntos que não são, em essência, morais. Por exemplo, a autoexpressão ou a falta dela não é basicamente uma questão moral, além de ser nosso dever usar os talentos que o Criador nos deu. No entanto, ela pode se tornar moralmente errada caso uma criança tenha sido reprimida, calada, envergonhada, humilhada ou talvez até castigada por expressar suas ideias, por se exibir. Assim, ela aprendeu que é errado expressar-se, afirmar-se ou até mesmo falar. Se uma criança é punida por demonstrar raiva ou constrangida por demonstrar medo ou ridicularizada por demonstrar amor, ela aprende que expressar sentimentos verdadeiros é errado.
Algumas aprendem ser pecaminoso ou errado a simples expressão de emoções más, raiva e medo. Mas quando inibimos emoções ruins, também inibimos as boas. E o critério para julgar emoções não se baseia em bondade ou maldade, mas a adequação e inadequação. É apropriado que o homem que encontrar um urso em uma trilha sinta medo. É apropriado sentir raiva se houver uma necessidade legítima de remover um obstáculo com força bruta e destrutiva. Devidamente dirigida e controlada, a raiva é um elemento importante da coragem. Se a cada opinião a criança for reprimida e colocada em seu lugar, ela aprende a ser certo que não seja ninguém e errado que deseje ser alguém. Essa consciência distorcida e irreal faz de que todos nós possamos ser covardes. Podemos nos tornar exacerbadamente sensíveis e preocupados sobre termos o direito de alcançar sucesso até mesmo em um empreendimento que vale a pena. Ficamos muito preocupados com merecermos algo ou não, muitos inibidos pelo tipo errado de consciência. Privam-se ou se deslocam em segundo plano em qualquer tipo de empreendimento. Muitos, inibidos pelo tipo errado de consciência, privam-se ou se colocam em segundo plano em qualquer tipo de empreendimento, mesmo em atividades relacionadas à igreja. Sentem em silêncio que não seria certo se apresentarem como um líder ou pretenderem ser alguém, ou então se preocupam com o fato de que outras pessoas talvez pensassem que estão se exibindo. O medo do palco é um fenômeno comum, universal e até mesmo compreensível quando visto como um exacerbado feedback negativo proeminente de uma consciência equivocada. Na verdade, ela representa o receio da punição por uma fala, o medo de expressar opinião própria, de pretender ser alguém ou de se exibir. Coisas que a maioria de nós, quando criança, aprendeu serem erradas e passíveis de punição. O medo do palco ilustra quão universal é a supressão e inibição da autoexpressão. Desinibição, um grande passo na direção oposta. Se você está entre os milhões atingidos pela infelicidade e fracasso por causa da inibição, precisa deliberadamente praticar a desinibição. Praticar ser menos cauteloso, menos preocupado, menos consciencioso, falar antes de pensar em vez de pensar antes de falar, agir sem pensar em vez de pensar ou ponderar cuidadosamente antes de agir. Em geral, quando aconselho um paciente a praticar a desinibição, e os mais inibidos são os que mais se opõem, é provável que ouça algo assim. Mas com certeza o senhor não acha que não precisamos ter nenhum cuidado, nenhuma preocupação, nem com os resultados? Acho que o mundo precisa de uma certa inibição, caso contrário, viveríamos como selvagens e a sociedade civilizada colapsaria. Sem qualquer restrição, expressando livremente nossos sentimentos, sairíamos por aí esmurrando as pessoas que discordassem de nós. Digo, sim, você está correto. O mundo precisa de uma certa dose de inibição, mas não você. As palavras-chave são uma certa dose. Se for muito inibido, você será como um paciente de 42 graus de febre que diz: mas o calor do corpo é necessário para a saúde. O homem é um animal de sangue quente e não viveria sem uma certa quantidade de calor. Todos nós precisamos desse calor, mas você está me dizendo que eu deveria me focar completa e inteiramente em baixar a minha temperatura e ignorar completamente o perigo de não ter calor algum. O gago, já tão sujeito às tensões morais, feedback negativo excessivo, análise, autocrítica e inibição, tendem a argumentar
O gago, já tão sujeito a tensões morais, feedback negativo, excessivo, análise, autocrítica e inibição, tende a argumentar da mesma maneira quando lhe dizem que ignore totalmente o feedback negativo e a autocrítica. Ele consegue citar vários ditos populares para provar que se deve pensar antes de falar e que uma língua ociosa e descuidada lhe causa problemas e que precisa de muita cautela com o que e como falar. Porque falar adequadamente é importante e uma palavra dita não pode ser desdita. Em síntese, ele está dizendo que o feedback negativo é útil e benéfico, mas não é para ele. Quando ignora totalmente o feedback negativo por não se ouvir devido a um som mais alto ou ao fazer o shadow talk, ele fala corretamente. A estreita trilha entre inibição e desinibição. Alguém disse que a personalidade inibida, preocupada e ansiosa gagueja sem parar. Equilíbrio e harmonia são necessários. Quando a temperatura sobe muito, o médico tenta baixá-la. Quando baixa demais, tenta levá-la. Quando uma pessoa não consegue dormir bem, dão a ela uma receita para que durma mais. Quando dorme excessivamente, dão-lhe um estimulante para que fique mais tempo acordada. A situação não envolve o que é melhor, temperatura mais elevada ou mais baixa, sonolência ou vigília. A cura está em dar um grande passo na direção oposta. Aqui, o princípio da cibernética entra mais uma vez em cena. Nosso objetivo é uma personalidade adequada, autorrealizável e criativa, e o modo de alcançá-lo está entre muita e pouca inibição. Quando ela se exacerba, corrigimos o curso ignorando-a e praticando mais a desinibição. Como saber se você precisa de desinibição? Os sinais de feedback que podem indicar se você está fora de curso devido a pouca inibição são numerosos. Aqui estão listados alguns. Sempre se meter em problemas por causa do excesso de confiança. Costumar correr onde os anjos temem pisar. Estar sempre em apuros por causa de ações impulsivas e imprudentes. Ter projetos que saem pela culatra porque sempre pratica agir primeiro e perguntar depois. Nunca conseguir admitir que está errado. Falar alto ou sem parar. Caso seja pouco inibido, precisa pensar mais nas consequências antes de agir. Pare de se comportar como um touro em uma loja de porcelana e planeje suas atividades com mais cuidado. No entanto, a grande maioria das pessoas não se encaixa no perfil demonstrado. Pelo contrário, apresentam sinais de inibição exagerada. Eis algumas. Adotar um comportamento tímido com estranhos, temer situações novas e diferentes, sentir-se inadequado, ser muito receoso, ansioso e preocupado, ficar nervoso e se sentir constrangido, ter sintomas como tiques faciais, piscar os olhos desnecessário, tremores e dificuldades de dormir, sentir-se pouco à vontade em situações sociais, ficar retraído e sempre em segundo plano. Esses sintomas mostram que você é muito inibido, cauteloso em tudo o que planeja demais. Nesse caso, siga o conselho de São Paulo aos Efésios. Não estejais inquietos por coisa alguma. Exercício prático. Não se pergunte antecipadamente o que vai fazer. Abra a boca e fale. Improvise à medida que avança. Jesus nos aconselha, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13:11. Não planeje, não pense no amanhã, não pense antes de agir, age e corrija suas ações à medida que avança. Esse conselho pode parecer até radical, mas na verdade é mais que todos os servomecanismos funcionam. De novo. Não planeje, não pense no amanhã, não pense antes de agir. Haja e corrija suas ações à medida que avança.
Este conselho pode parecer radical, mas na verdade é assim que todos os servomecanismos funcionam. Um torpedo não pensa em todos os erros com antecedência e tenta corrigi-los antecipadamente. Ele deve agir primeiro, começar a se mover em direção ao alvo e depois corrigir quaisquer erros que tenham ocorrido. Não podemos pensar primeiro e agir depois, disse A. Ann Whitehead. Desde que nascemos, estamos imersos na ação e só podemos guiá-la de forma intermitente pensando. Pare de se criticar. A pessoa inibida se entrega continuamente à análise autocrítica. Depois de cada ação, por mais simples que seja, questiona-se: será que eu deveria ter feito isso? Após se encher de coragem para dizer alguma coisa, imediatamente pensa: talvez eu não devesse ter dito isso, talvez a outra pessoa entenda errado. Pare de se dilacerar. O feedback útil e benéfico funciona de forma subconsciente, espontânea e automática. A autocrítica consciente e autoanálise e a introspecção são benéficas e úteis se realizadas talvez uma vez por ano, mas questionar-se de forma contínua a todo momento, dia a dia, implica derrota. Fique atento a essa autocrítica, reaja logo a ela e pare com isso. Crie o hábito de falar mais alto do que o habitual. Pessoas inibidas notoriamente falam em um tom mais baixo. Aumente o volume. Não precisa gritar com as pessoas em tom de raiva. Apenas pratique conscientemente falar mais alto, o que em si é um poderoso desinibidor. Experimentemos Experimentos recentes mostraram que podemos conseguir até 15% a mais de força e levantar mais peso se acompanhados de gritos, grunhidos ou gemidos em tom alto no instante do levantamento. A explicação é simples. Gritar desinibe e permite que exerçamos toda a nossa força, inclusive a bloqueada e contida pela inibição. Conte às pessoas quanto você gosta delas. A personalidade inibida tem medo de expressar bons sentimentos e também os ruins. Se expressa amor, teme ser julgada sentimental. Se expressa amizade, teme que considerem bajulação. Se elogia alguém, teme ser considerada superficial ou que suspeitem ter um motivo oculto. Ignore esses sinais de feedback negativo. Elogie pelo menos 3 pessoas todos os dias. Se você gosta do que alguém está fazendo, vestindo ou dizendo, seja direto. Gostei dessa ideia, João. Maria, hoje você arrasou. João, você provou ser um cara inteligente. Se você for casado, apenas diga ao companheiro: eu te amo, pelo menos 2 vezes por dia. Pontos chaves para relembrar, resuma aqui. Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados neste capítulo. Fim do capítulo 11.